Hoje nós vamos trabalhar sobre o tema a alienação dos gentios. Efésios capítulo 2, versículo de número 12. Deus seja louvado para todo o sempre. Diz assim o texto da palavra do Senhor Deus: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados ou excluídos da comunidade de Israel, e estranhos aos conceitos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pode se assentar. Paulo descreve a tragédia espiritual em que os gentios viviam, no caso, todos nós. Era uma realidade assustadora, um abismo inimaginável. E o apóstolo traz essa realidade de outrora para que os crentes pudessem dimensionar a tão grande obra que Deus fizera em suas vidas. Então Paulo ele começa dizendo aqui no versículo 12 que naquele tempo estáveis, essa palavra estáveis você sabe que é um estado. Então naquele tempo qual era o estado? Qual era o estado daqueles crentes? O nosso estado passado era catastrófico, irremediável. Então para o regenerado, o passado não é um tormento, não pode ser. Para quem foi regenerado, ele está falando, o seu passado era esse, mas hoje a sua realidade mudou. Então com isso eu tenho que entender o quê? Para o regenerado, para o crente, o passado não pode ser um tormento, mas sim somente uma lembrança de quanto Deus é bom. Então para nós, hoje, atualmente, a pessoa que está na fé em Cristo Jesus, o passado dessa pessoa não pode lhe causar perturbações, não pode lhe causar pesares, porque agora em Cristo todos nós sabemos que somos uma nova criatura. Então por isso, quando nós dimensionamos o estado que estávamos, não é para lamentar pelo que estávamos, é para glorificar o que Deus fez conosco. Agora perceba como que isso é fundamental para a nossa vida, para o bem-estar, para a saúde espiritual. Em Filipenses, o capítulo de número 3, versículo 13, a parte B, eu quero ler com os irmãos, olha só o que Paulo disse: mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Então vamos lá, uma coisa faço, primeiro, esqueço das coisas que atrás ficam e avanço para o que está adiante. Perceba isso comigo. O crente não pode tropeçar no passado, porque já ficou para trás. Isso aí você tem que anotar isso. O crente não pode tropeçar no seu passado. Por quê, pastor? Porque o seu passado já ficou para trás. Você já está muito distante daquele passado. Então não pode tropeçar nele. A palavra esquecendo-me significa não mais preocupar-se, tirar da mente. Que coisa tremenda. Ou seja, o salvo não tem como ocupação o seu passado. Porque preocupação, pré-ocupação, é você se ocupar com algo, você está se ocupando com algo. Então, observe que eu não posso me ocupar, eu não posso estar detido, eu não posso ter o meu passado como uma ocupação da minha mente. O meu passado não pode tomar a minha mente. O que é ter em mente? É um exercício, que você fica pensando e fica martelando em cima daquilo. Então eu não posso mais ter como exercício da minha mente o meu passado tenebroso, catastrófico, pecaminoso, traumático. Então tudo que aconteceu, os traumas que eu tive, as dores que não são poucas, e tem pessoas que sofreram
até mesmo muito mais que outras, só Deus sabe o que a pessoa passou, mas mesmo assim, eu quero que você entenda, aleluia, você não pode ter isso em mente, você não pode se ocupar com esse passado. Por que que você não pode se ocupar com esse passado, né? Se ocupar com aquilo que se passou, e eu volto a dizer, ainda que foi traumático, ainda que foi doloroso, ainda que foi pesaroso, só que você não pode ter a sua mente trabalhando isso, você não pode ter na sua mente exercitando isso, porque a pessoa que exercita aquilo que viveu no passado, ela está fresca na memória dela, e aquilo vai atormentar a vida dela, e aí ela começa a ficar atormentada. Por quê? Porque ela não consegue se desvencilhar daquilo, ela não consegue tirar da mente, então todos os dias ela se ocupa com aquilo que passou, todos os dias fica na mente dela martelando, você passou por isso, você foi traumatizado nisso, fizeram isso contra você, e aí a pessoa fica presa àquilo. Mas Paulo falou, eu sou nova criatura, eu não vou ficar preso, esquecendo-me, tirei da mente, já não é mais a minha ocupação. Diga isso comigo, o meu passado não pode ser a minha ocupação, porque eu estou ocupado com o presente, eu estou ocupado com aquilo que Deus está fazendo exatamente agora. Oh meu Deus, então se eu tirei da minha mente, no caso, Cristo fez isso por mim, se Cristo tirou da minha mente, sabe aquela desilusão que você teve, entende? Aquelas perdas dolorosas que você teve, então Cristo arranca isso. E esse esquecer, você entende, tá? Que esse esquecer é o quê? Você pode lembrar do que aconteceu, mas você não está mais ocupado com aquilo. E é por isso que aquilo não vai te fazer mais sofrer. Por que que não vai me fazer sofrer? Porque Cristo restaurou a minha alma. Ele tirou isso da minha mente. Põe a mão na mente aí, porque tem pessoa que está sendo escravizada. Vira e mexe, você fica exercitando o que aconteceu, o que passou, aí vem na sua mente, você fica perturbado e perturbadinha. Mas nessa noite Deus está dizendo, esqueça, tira da mente. Tem que arrancar esse negócio aí. Agora veja isso aqui, ele fala, eu esqueço-me das coisas que atrás ficam, ou seja, o passado já era. Agora eu avanço, avançando. A palavra avançar significa estender-se adiante. O que é estender? Sabe quando o músculo está retraído e a pessoa faz o quê? Um movimento. Sabe quando você vai espreguiçar, você está toda assim, ó, encolhidinha, e depois você faz. Então, estender-se indica o quê? Movimento. Não pegaram essa? Então, quando Paulo fala avançando, o que ele está dizendo? Eu estou fazendo um movimento para frente. Aleluia. Isto é, aquele que não está ocupado ao passado tem tempo para avançar. Pelo amor de Deus. Eu vou falar isso de novo. Aquele que não está preso ao passado, aquele que não está com a mente no passado, ele tem tempo para se ocupar com outras coisas, e é por isso que ele se estica para frente. Por quê? Porque a vida dele não está parada no passado, ele se esticou, ele está em um movimento para frente. Vida progressa, vida avante. Era basura, eu estou sentindo a graça que abriu um canal aqui, hein? Abriu um canal aqui. Meu Jesus eterno. Então, pelo amor de Jesus Cristo, avance, faça esse movimento adiante. Em nome de Jesus, se ocupe com isso. Se ocupe com aquilo que está diante de você. Agora o apóstolo vai dizer assim, ó. Então, naquele tempo estáveis. Situação difícil, hein? Agora olha o que ele vai dizer. Estáveis sem Cristo. Vixe, já começou aqui ruim de tudo, né? Então esse era o quadro dos gentios. No caso, nós estávamos sem Cristo. A palavra sem, escute isso. A palavra sem aí, que é horis, significa separado, por si só. Derivado de uma palavra que significa um abismo, espaço vazio. Por isso o ser humano vive na solidão.
por si só. Sem Cristo é viver por si só, é estar solitário, ainda que ele esteja rodeado de pessoas, ainda que ele tenha muitos bens e coisas, mas ele fala: eu me sinto tão só. Ele está cheio de pessoas, ele tem família, opa, está acompanhado, ele tem funcionários, é um empresário, ele tem amigos onde ele vai nos finais de semana fazer sei lá o quê, só que ele está sem Cristo. Então, mesmo aparentemente, aspas, tendo tudo, está o quê? Sem Cristo. Então está o quê? Solitário. Está, olha só, e aqui está vazio, há um abismo dentro dele. Então, ele tem um abismo, essa pessoa sem Cristo, ele tem um abismo, um espaço vazio, que só pode ser preenchido por Jesus. Por quê? Porque Jesus é pleno. O que é pleno? Jesus é completo, nele não falta nada. Então o único que pode preencher o abismo, o vazio do ser humano é quem é pleno. Quem é pleno? Jesus. Por isso que quando Jesus chega, ele preenche toda a lacuna. Meu Deus, isso é violento demais, gente. E ele vem e preenche essa palavra aqui, para você ter uma ideia. Essa palavra sem aqui, sabe quem que usou ela? Tiago, no capítulo 2, versículo 26. Tiago usa essa palavra para falar assim, ó: o corpo sem o espírito está o quê? Está morto. Então, ó, o corpo sem o espírito está morto. Então, o ser humano sem Cristo, ele não vive, ele está morto, entende? É o que eu digo, ainda que aparentemente ele tenha vida, ainda que aparentemente ele tenha pessoas ao lado dele, mas ele está o quê? Está morto, porque não existe nada nessa vida que pode preencher esse abismo. Como diz a Bíblia, um abismo chama outro, entende? O Salmo 42. Um abismo chama outro. E aí ele vai tentando, aquele vazio que ele tem, uns tentam preencher com a bebida, outros tentam preencher com a prostituição, outros com a noitada, e assim o ser humano vai tentando preencher aquele vazio. Ele fala: mas não me sacia. Outros tentam preencher conquistando, vivendo o sonho de ter cursar uma faculdade, ter outra e falar que chegou na alta posição. Eles vão tentando preencher o vazio que tem com isso. Só que eles nunca conseguem preencher. Ele fala: eu conquistei. Quer um exemplo disso? Salomão. Salomão, o homem mais rico de toda a terra. Salomão, ele tinha as maiores propriedades, o maior prestígio, porque o mundo inteiro vinha até ele para ouvir a sua sabedoria. Mas quando um momento, determinado tempo que ele estava desviado, que é o livro de Eclesiastes que aponta o homem desviado ali de Deus, o que ele fala? Vaidade de vaidade. O que é vaidade? É vazio. Ele falou: é vazio de vazio. Que abismo que é esse? Então, meu querido irmão, que motivo que nós temos de celebrar a Deus aqui nesta noite. Você é uma pessoa cheia, completa. Meu Deus. Então o ser humano sem Cristo, ele está morto em todos os sentidos. Morto espiritualmente, morto, enfim, todos os sentidos da vida ele está morto. A palavra Cristo, o nome no caso aqui, Cristo, você sabe que significa ungido. No Antigo Testamento é chamado Messias, e no Novo Testamento é chamado Cristo, que é o mesmo significado, ungido. Então, estar sem Cristo, sem ungido, é não ter o Salvador, o Libertador e viver inutilmente. Então, a pessoa que não tem Cristo, ela não tem o Salvador, ela não tem o Libertador e ela vive inutilmente, porque ela vive no vazio, é inútil. Agora perceba isso aqui comigo, 1 Pedro 1,18, olha o que está escrito. Esse texto é muito interessante. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, olha lá, que fostes resgatados. Aqui resgatar é comprar alguém, tirar alguém de uma prisão por meio de pagamento. Então é redenção, né? Então resgatados da vossa vã, olha lá, vã, maneira de viver. Então Cristo nos resgatou pelo seu sangue da nossa vã maneira de viver. E a palavra vã aí significa vazio, improdutivo, sem valor, inútil e sem propósito. Veja só,
Vou repetir isso aqui. Esse vão significa vazio, improdutivo, sem valor, inútil e sem propósito. Então, Cristo nos salva e liberta-nos da escravidão do pecado e da maldição da lei, porque está escrito, quem não permanecer em todas essas coisas é maldito. Então, Cristo nos libertou da maldição da lei, porque nenhum ser humano pôde guardar toda a lei de Deus, e por isso está debaixo de maldição. Então, vem Cristo e nos libertou dessa maldição. Glória a Deus. E também Cristo nos liberta do engano do inimigo. João 8,32, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Somente Jesus pode libertar o ser humano de todo o engano que ele vive. E agora, quando Cristo nos salva e nos liberta, a nossa vida passa a ter sentido. A vida, presta atenção, a pessoa que não tem Cristo, ela está numa crise existencial. Ela não sabe para que ela nasceu. Ela não sabe para que ela vive. Ela não sabe nem aonde vai chegar. Por quê? Porque não tem propósito. Entende? O que me dá sentido na minha vida é quando Cristo entra nela. Cristo entrou na minha vida, aí você sabe para que você nasceu. Aí você sabe para que você está aqui. Aí você sabe por que você veio para o culto. Aí você sabe para onde você está indo. Você tem um destino. Então, diga isso comigo, a vida só faz sentido por causa de Cristo. Agora entende por que ele falou, você conhece isso, João 1,3. E sem ele, nada do que foi feito, se fez. Então, sem ele, nada. João 15:5. Sem mim, nada podereis fazer. Então, tira Cristo, fica o quê? Nada, é isso aí. Se as pessoas pudessem entender isso, iam sair dessa solidão terrível. Porque a Bíblia diz, não é bom que o homem viva só. Não é bom ficar solitário, não. E o único que pode preencher esse espaço da solidão é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quantos podem levantar uma das mãos para o céu e glorificar a Deus porque você não está solitário. Ele disse, eu não te deixarei, nem te desampararei, estarei convosco todos os dias. Aleluia. A nossa vida agora faz tanto sentido, tem tanto propósito, que em João 15:8 ele disse, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Por que a pessoa dá fruto? Porque a vida dela tem sentido. Agora ela dá fruto, digno de arrependimento, e assim vai. Esses são os frutos que ela produz. E como está lá em João, você sabe disso, fala fruto, mais fruto, muito fruto. É uma vida produtiva mesmo, é uma vida frutífera, aleluia. É isso que Deus fez conosco. Deus nos deu sentido na vida. Deus, ele vai exterminar. Se havia algum vazio aí, Deus vai exterminar. Nossa vida vai ser produtiva, frutífera na presença do Senhor. Versículo 12, a partir C aí. Então, portanto, lembrai-vos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, olha lá, separados da comunidade de Israel. Essa palavra separado aí é excluído, tá? Mas vamos lá. Então, separados, excluído da comunidade. A comunidade significa cidadania, tá bom? Olha isso aqui. Então, separados da comunidade. Vamos traduzir isso aqui. A palavra separado já disse, é alienado, excluído, ser um estranho. Agora, comunidade significa direitos de um cidadão, que fala dos privilégios, reflete os privilégios que a pessoa tem de ser um cidadão. Por exemplo, você é brasileiro, e por você ser brasileiro, se você ter a cidadania por ser um brasileiro, você tem privilégios nessa nação. Agora, se vir um estrangeiro aqui, ele não tem o mesmo privilégio que um brasileiro tem. Por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você não tem o mesmo privilégio que um americano tem. Por exemplo, um americano entra e sai do país a hora que quer. Agora, vê você brasileiro se entra e sai a hora que quer do país. Porque você não é um cidadão americano. O cidadão americano, ele tem direito a hospitais, a tantas outras coisas. Agora, para um estrangeiro é mais difícil. Entende?
Então esse é o sentido aqui que o apóstolo Paulo está dizendo. Então escute isso, quando ele fala excluídos da cidadania, da comunidade, significa excluído dos direitos, dos privilégios espirituais. Excluído dos direitos, privilégios espirituais. Em Amós 3:2, Deus disse assim para Israel: de todas as famílias da terra, a vós somente escolhi. Lá está conheci, mas é escolhi nessa tradução que a gente usa. Então Deus escolheu Israel dentre todas as nações da terra. A quem que Deus escolheu? Israel. E como que essa nação foi formada? Você sabe que essa nação foi formada começando por Abraão. Deus, a Bíblia diz: eu te chamei, te chamei estando só, te abençoei e te multipliquei. De Abraão veio Isaque, do descendente de Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó, no caso, foi transformado em Israel, e é onde se origina a nação de Israel. Deus escolheu esse povo. Então, perceba que Deus escolhe a nação de Israel. Então, pertencer ao povo escolhido, que é o povo de Israel, era desfrutar da presença e dos cuidados de Deus. Então, quando Paulo fala para aqueles crentes, vocês estavam excluídos da comunidade, ele está dizendo, vocês não desfrutavam nem da presença e nem do cuidado de Deus. Veja o que a gente passava. A gente não tinha privilégio espiritual nenhum. Vamos trabalhar isso aqui para ficar mais claro. Um exemplo prático disso, da presença e do cuidado de Deus. Hebreus 11, 28 e 29. Vamos ler primeiro o 28. Olha só. Você sabe que Deus se manifestou para o seu povo. E ali levantou Moisés e libertou Israel. E a última praga que Deus manifestou para libertar Israel do Egito, você sabe que foi a praga o anjo, né? No caso, a morte passou ali no Egito e matou todos os primogênitos dos egípcios. Mas o povo de Deus, o povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, eleito e escolhido é a mesma coisa, tá? Estou sendo redundante. E aí o que acontece? Aonde tinha a marca do sangue, não havia morte. Aí olha o que diz, pela fé, no caso Israel celebrou a Páscoa, então o povo escolhido, só o povo escolhido celebrou a Páscoa. E a aspersão do sangue na verga da porta. Aleluia. Para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Então presta atenção nessa palavra aí, que nós vamos trabalhar agora. Para que o destruidor não lhes tocasse. A palavra aí, tocar aí, significa apalpar, ser violento com. O que é isso? O crente, então por isso, o crente hoje não precisa temer o destruidor, que é a morte. Por quê? Por causa do sangue, a morte não pode lhe apalpar. Você entende? É por isso que eu digo, o crente, o servo de Deus não pode temer a morte, não tem que temer a morte, porque a morte não vai te apalpar. Quando chegar a tua hora, se nós não formos arrebatados, né, por esse tempo, vamos supor que Deus quer te levar, Deus quer me levar. Aí Deus fala para a morte, vai lá falar, toca nele. A morte é serva de Deus, porque ela só faz aquilo que Deus manda. Jesus tem a chave da morte. Aí Jesus pega e fala, vai lá, eu permito, toca nele para mim lá, porque eu quero trazer ele para a minha glória. Então as pessoas olham para a morte, por isso que eu estou dizendo, você tem que ver o cristianismo que você está vivendo. Porque se a morte causa espanto em você, você tem que rever o seu cristianismo. A única coisa que a morte pode fazer conosco é nos levar para perto de Deus. Para a presença literal de Deus. Preste atenção, por causa do sangue, o destruidor não o tocasse. Então, por causa do sangue de Cristo, a morte só vem, dá uma ferroadinha e fala, agora não posso fazer mais nada. Aí quando o crente morre, o que acontece? Vem uma escolta angelical divina, desce, pega o crente e ele passa nos portais eternos, chega lá na Nova Jerusalém, escoltado. Então, mas aqui vai uma aplicação para que o destruidor não tocasse. É por isso que praga nenhuma vai chegar na tua tenda. Oh meu Deus, aleluia. Deus não vai deixar violência chegar para dentro da tua tenda. Por causa do sangue tu tens a proteção.
Agora, escuta isso aqui, eu tenho que deter aqui porque o Espírito está me ordenando. Agora você entende por que aqueles crentes eram jogados na cova de leão e não negavam o nome de Deus? Um dia um missionário estava pregando a palavra e falava: se você não parar de pregar a palavra, nós vamos arrancar a tua língua. Sabe o que fizeram? Arrancar a língua dele. Começou a esguichar sangue da língua do missionário. Sabe o que o missionário fez? Pegou a ponta do dedo assim e escreveu na parede: Jesus é o Senhor, com sangue esguichando da boca. Pegaram Policarpo. Policarpo era discípulo do apóstolo João. Ele não é falado na Bíblia, mas na história. Sabe o que fizeram? Policarpo estava com 86 anos, alguma diz que é 88, mas enfim, falaram: negues a Cristo ou acenderemos a fogueira e tu serás queimado vivo. Ele pegou e falou: eu sirvo a Jesus todos esses anos, ele nunca fez mal para mim, pelo contrário, só o bem, porque eu negaria? Acenda depressa a fogueira, porque ainda hoje estarei com meu Senhor. Aleluia, diga com a mão direita levantada: por causa do sangue, o destruidor não pode me apalpar. Quem sente essa unção? Quem sente essa unção? Parasitéria. Não pode. Aleluia. Deixa eu falar isso aqui. Você vê uma pessoa que ainda tem medo da morte é porque ainda precisa buscar, mas Deus pode te libertar disso, que isso é caso de libertação. Você não pode ter medo, porque você não vai viver nem mais nem menos do que Deus tem que você viva. Se Deus falar que você vai ficar vivo até tal data, não tem quem possa tirar a sua vida. Agora, se Deus falar te leva em tal data, também não tem quem possa impedir isso. Você tem que entender, Jesus falou: nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cai se não for pela vontade do Pai, porque até os vossos fios de cabelo estão contados. Seja liberto hoje, hein? Por causa do sangue, seja liberto hoje, hein? Vamos lá. Então esse é o privilégio, olha só, vamos lá, versículo 29. Oh irmão, isso aqui é de dar glória, hein? Pela fé, o mesmo povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, que desfrutava desse privilégio, qual que é o privilégio? O privilégio da presença de Deus, dos cuidados de Deus, por ser um povo escolhido. Então nós não tínhamos esse privilégio, porque nós não pertencíamos ao povo de Israel. Agora veja só, é por isso que naquela época, a pessoa para se tornar um israelita, se chamava um prosélito. Sempre que você vê na Bíblia prosélito, é alguém que se converteu ao judaísmo, passou a pertencer ao povo de Deus. Hoje você sabe que a igreja do Senhor é o Israel de Deus. É por isso que todo aquele que quer desfrutar desses privilégios tem que participar da igreja, tem que ser a igreja do Senhor. Porque Israel falhou na sua missão e Deus colocou a igreja. Lembra o caso da rainha Vasti, da Esther? A rainha Vasti foi chamada para mostrar a sua beleza, não quis. Aí o que o rei Assuero falou? Já que você não quer mostrar a sua beleza, eu vou levantar outra no teu lugar. Quem que levantou? Esther. Israel não quis mostrar a glória da salvação para as nações, Deus falou: agora levanta a minha igreja. É por isso que, olha, chega a arrepiar. É por isso que Assuero falou, quando a Esther entrou na presença dele, o que ele falou? Me pede o que você quiser, até metade do reino. Por que até metade e não tudo? Porque metade, ele é nosso esposo, nós somos a esposa. Ou seja, ele nos chama para reinar com ele. Isso aqui é Bíblia, irmão. Agora pega isso aqui. Oh meu Deus, eu estou sentindo graça. Então Israel, presta atenção, pela fé Israel passou o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Presta atenção, era o mesmo mar, era a mesma água, um passou e o outro se afogou. Por que isso? Por causa dos privilégios. O privilégio de ser escolhido. Os escolhidos passaram. E quem estava excluído da comunidade? Ficou. Vamos interpretar isso aqui melhor? Aplicando agora para ficar mais claro. A palavra aí, no caso, intentaram, significa tentar algo, é experiência. Ou seja, os egípcios tentaram vencer aquele obstáculo, mas se afogaram.
Quando passaram pela experiência, essa palavra aí que eu estou falando, experiência, era uma palavra usada para testar metais para determinar a pureza. O que é experiência? É algo experimental. Você pega um metal e passa ele no fogo. Aí o que acontece? Você está testando ele para ver se ele é um material verdadeiro. Quando o material passa pelo fogo, se ele for falso, ele derrete. Ele desaparece, porque é sujeira, é escória. Agora, quando o metal é puro, o metal é puro. Se passar o fogo aqui nesse metal aqui, ele vai ficar brilhando. Porque não tem sujeira nele, ó, é um metal puro. Agora pega isso aqui, gente, você vai entender melhor. Presta atenção. Quando os egípcios intentaram, ou seja, passaram pela experiência, eles tentaram vencer aquela dificuldade, tentaram vencer aquele obstáculo, presta atenção, aquela dificuldade era o fogo, porque passar pelas águas representa o obstáculo da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida. Só que eles tentaram passar sem ter o privilégio da presença de Deus e do cuidado de Deus. E aí o que acontece? Quando eles passaram por essa experiência, aí passaram pelo fogo da provação. Aí Deus foi olhar, cadê a fé? Não tinha fé. Quando Israel passou pela prova, o que Deus achou? Deus achou fé neles. Ficou a fé, por isso que eles não se afogaram, olha lá, pela fé passaram. Por que Israel não morreu afogado? Porque quando eles foram provados, aquela experiência da provação da vida, aleluia, não fez com que eles se perdessem. Por quê? Porque foram exprimidos, e quando foram exprimidos, o que apareceu lá? Tinha fé. Agora, os egípcios passaram pela mesma experiência, pelo mesmo teste. Só que aí passou e Deus falou, ixi, aqui não tem fé. Como eles não tinham a fé, porque a fé vem pelo quê? Pela palavra, e a palavra é um privilégio. A palavra, só tem a palavra, oh meu Deus, só tem a palavra quem faz parte do povo escolhido. Quem não adianta colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 e dizer, me guarda, não funciona. A palavra é um privilégio do escolhido. Ah, meu Deus. Agora escute. Agora o povo escolhido não se afogou porque Deus estava com eles. Ou seja, que privilégio. Agora entendeu porque você não é afogado nas turbulências da vida? Porque você tem privilégio. Qual é o privilégio? Deus está com você. Se não fosse o privilégio do cuidado de Deus e da presença de Deus, ninguém passaria por esse mar da vida turbulento, ninguém passaria das portas fechadas. Mas aí quem tem Deus, quem faz parte do povo escolhido, tem um privilégio. Qual é o privilégio? Deus abre porta onde não tem porta, Deus socorre, Deus ajuda. Aleluia. Aí, sabe o que está escrito na Bíblia? Se tu não falar nada, hein? Está escrito assim na palavra de Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 4, vai dizer que a perseverança produz a experiência. A palavra experiência significa caráter aprovado, eu já disse. Que era usada como um metal que é passado pelo fogo. Então, é um teste para ver a qualidade do metal. Então, Deus, as provações da vida para o crente... O que significa as provações da vida para o crente? Sabe o que significa as turbulências dessa vida para nós? Não significa a nossa queda. Não significa. É por isso que prova não pode afogar o crente. Por quê? Porque o crente goza desse privilégio. O privilégio de ter a palavra de Deus, o privilégio de ter a presença de Deus em sua vida. Aí o que acontece no meio das turbulências da vida? O que acontece? Oh meu Deus, Deus vai lá e molda ele. Deus vai lá e faz o quê? Deus vai lá e trabalha no caráter dele. Deus vai lá e dá o crescimento espiritual. Ele vai e amadurece na presença de Deus. Enquanto os egípcios estão se afogando, o crente está amadurecendo
acontecendo. É por isso que no meio desta pandemia se levantou uma igreja melhor. É por isso que no Derebe, Darafaço, Comonter, Canai, é por isso que quem não enfrentou a situação na fé, na presença de Deus, não desenvolveu, ficou mirrado espiritualmente, e muitos foram soterrados nas águas, muitos submergiram, mas o crente que crê em Deus, o crente que confia no seu Deus, passou pelo fogo, e ele passou de que jeito? Sendo aprovado por Deus. Aleluia. Deus levantou nesse tempo aí, viu? Eu vou dizer, as situações divergentes que vêm nessa terra é para o proveito do crente, tá? É para o proveito, porque a Bíblia diz: eu vos levei para o deserto, para saber o que estava aí no teu coração. Então, Deus usa esses eventos da vida turbulenta, e Ele, é por isso que a Bíblia diz: tudo coopera para o bem. Para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. Às vezes o crente está lá na aflição mais dura, não é fácil não. Aí está lá gemendo, chorando, mas de repente ele passa pelo aquele fogo lá. Só que aí Deus veio e fala: não, isso aqui tem fé. Aí o que acontece? Quando ele chega, irmão, quando ele chega lá do outro lado, ele chega mais robusto. Ele chega o quê? Por isso que diz experiência. Experiência, né? Já está dizendo tudo na palavra aí, tá? Agora veja só, aí ainda no versículo de número 12, né? A parte ainda C. Excluídos da cidadania ou da comunidade de Israel. Comunidade de Israel. Quem que é Israel, irmão? Em Gênesis 32, 28, o que acontece? Jacó, ele passa uma madrugada em oração, chorando aos pés do Senhor. E ele diz para o anjo do céu, que era o próprio Deus que estava ali, é chamado na Bíblia, na teologia, de teofania, aparições de Deus. Teo é Deus, fania, aparições. Então, aparições de Deus. E ali Deus se manifestou em forma teofânica, como um anjo do Senhor, para Jacó. E Jacó disse assim, enquanto não me abençoar, eu não te solto. E ele foi chorando, chorando. E aí o que o anjo do Senhor fez? Tocou nele, perguntou qual que é o teu nome? Ele falou: Jacó. Então você precisa mudar de vida, né? Então deixa eu fazer um negócio aqui. E aí mudou para o quê? Israel, porque na tumba de Jacó nasce Israel. Entendeu aí? Na tumba do crente morto nasce uma nova criatura, entendeu aí? Agora escute isso aqui. Oh meu Deus, quem ama a Bíblia conhece, está se deliciando. É tremendo isso aqui. Agora escute. Veja, Deus fala assim para ele, naquele momento que Deus muda o nome dele, não se chamarás mais Israel, não se chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Aí Deus diz assim, como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Até mesmo o nome Israel tem vários significados, as pessoas não conseguem chegar a um consenso, né, pleno aí, porque tem muitas significações, mas eu vou dar só duas aqui. O nome Israel significa Deus luta, ou aquele que prevalece com Deus, ou seja, só prevaleceu porque está com Deus, esse é o sentido. Agora veja só, Deus fala assim, como príncipe tu lutaste com Deus, então não lutou sozinho, ele está lutando, Deus está com ele, não está lutando sozinho. E com os homens prevaleceste, ali a palavra prevaleceste, em Gênesis 32, 28, é Yahol. Yahol significa ter a força, ser vitorioso. Agora entende o que está escrito em Mateus 11, 12, está escrito assim, o reino de Deus é tomado. Por que é tomado a força? Porque tem guerra. Qual que é a nossa guerra? Contra principados, potestades e assim vai. Ou seja, o inimigo não quer que a gente tome posse do reino, aí ele faz guerra, faz oposição. É por isso que a Bíblia diz, quer entrar no reino, tem guerra. Aqui enquanto nós estivermos na guerra, temos que estar armados até os dentes para guerrear, porque o céu é tomado à força. Então preste atenção nisso aqui.
Olha lá, excluídos da comunidade de Israel. Ou seja, se é excluído da comunidade de Israel, presta atenção, ele não tem a força para ser vitorioso. Por que ele não tem a força para ser vitorioso? Porque não foi transformado. Só tem a força para ser vitorioso quem é transformado. Vamos lá, olha isso aqui, eu vou dar só uma, hein? Presta atenção, somente o Deus de Israel pode nos transformar em um guerreiro, em um soldado da luz, somente o Deus de Israel. Veja isso aqui, se tu não deres glória, olha só, 1 Crônicas 4, 9 e 10, olha o que está escrito lá, presta atenção. Jabes foi mais ilustre, ela já começa contando o final da história, e ela, olha lá, Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, porquanto a sua mãe o chamou Jabes, porque com dores ela deu à luz, tá certo? Enfim, alguns dizem que ela teve complicação no parto, outras coisas, mas a questão é que o momento em que ele nasceu foi um momento dificultoso que trouxe problema para a mãe dele. A mãe dele colocou o nome dele Jabes, que significa aquele que causa dor. Então veja como que ele cresceu, aquele que causa dor. Só que a Bíblia diz que ele foi mais ilustre. O que é ilustre? É destacado, é diferenciado do que os seus irmãos. E a resposta está no 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel. O Deus de Israel não é geografia, nação. O Deus de Israel, o povo de Deus. O Israel que Deus transformou, o Jacó que Deus transformou. Então Jabes olhou para o seu ancestral, ele falou: eu faço parte da comunidade, eu faço parte da cidadania. Então se Deus transformou a vida de Jacó, vai transformar a minha vida também. Olha que coisa tremenda. Se Deus transformou ele, vai me transformar também. Quer saber de uma coisa? Esse passado eu vou pisar nele. Essa vida é dolorosa, eu vou pisar nela. Eu vou superar a dor, eu vou superar a dor, eu vou superar o sofrimento, porque eu te invoco, ó Deus de Israel. Diga bem forte, com as duas mãos levantadas, diga: o Deus de Israel me faz prevalecer. Quem crê, dá um grito de glória para acordar aí, em nome de Jesus. Esta vida não tem sombra e nem água fresca, só quando Deus prepara. Esta vida é guerra, é batalha, mas para quem pertence à comunidade de Deus, para quem pertence ao povo de Deus, para quem é o povo escolhido de Deus, você tem a força para vencer, você tem a força. Mentre nasce a candoroia, alabará-se a candarabacaia. Como príncipe, com Deus lutaste e com os homens prevaleceste. Então eu chego de joelho na presença de Deus e diante da adversidade eu sou vitorioso, porque eu não luto só, Deus está lutando comigo. Aleluia, diga para duas pessoas: você não está lutando só. Diga isso aí, hein? Não está terébia, elebracanto reminúcia, alabracobiter que não está só, não está lutando só. Deus te transforma, teria saio em um guerreiro. Tome posse, Maraia. Replou para night pleia, elebadaça canta nequesterca. Sabe por que vai prevalecer nessa luta? Porque Deus está lutando contigo. Sabe por que vai vencer essas adversidades? Porque Deus está lutando. Deus está lutando. Perai me recolefai. Elebi propreter que me no probida propor. Elebaduri me comproper e bichobedere candere bacaia. Uracalaxanda. Eu não te solto, me abençoa. Eu não te largo, me abençoa. Está guerreando com Deus, está lutando com Deus em oração. Ó Deus, prevalece, prevalece, prevalece. Prevalece. Emandero marai, elebaracia, prevalece, vai prevalecer, vai prevalecer. Agora,
versículo. Aleluia. 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 Está descendo um óleo fresco aqui. Levante essa mão. Aleluia. Deus tem um Yahol para você. Receba força. Você tem a força para ser vitorioso, porque essa força emana, procede do teu Criador, do teu Deus. Toma o reino pela força. Olha, Deus tomou aqui, hein? Deus tomou aqui, ó. Alare como que amando é comando. Para de ficar apoiando calado. Se levanta como um guerreiro da luz. Você tem as armas de Deus e vai para cima. Eu e Deus somos maioria. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor está se levantando aqui dentro de casa. Pastor está se levantando aqui na empresa. Pode estar levantando onde quer que seja. Vai prevalecer. Era bacera. Vai prevalecer. Antes nós não tínhamos esse privilégio, hoje já tem. Agora vamos lá. Versículo 12, a parte D. E estranhos aos concertos da promessa. Vamos lá, estranho aos concertos da promessa. A palavra estranho significa sem conhecimento. E a palavra concerto significa aliança, testamento, além de concerto. Os gentios, no caso nós, não tínhamos conhecimento. Pelo menos eu vou falar aqui de 5 coisas que nós não tínhamos conhecimento. Nós éramos estranhos, ou seja, não tínhamos conhecimento. Presta atenção, pelo menos 5 coisas, Romanos 9:4. 5 coisas que nós não tínhamos conhecimento. Vamos lá. Os gentios não têm conhecimento, olha lá. Que são israelitas, dos quais é a adoção. Primeiro, nós não tínhamos conhecimento da adoção, no caso aí está adoção de filhos. Não tínhamos conhecimento da adoção. O que é conhecimento da adoção? Meu Deus. Israel foi escolhido para ser bênção para as nações. Servir de instrumento divino, ou seja, era uma nação testemunha. Jesus não falou para a igreja, vocês são o quê? Minhas testemunhas. Ou seja, Jesus não nos escolheu, falou, ó, eu vos escolhi, não foi vocês que me escolheram, mas eu te escolhi, te nomeei para que vades e deis fruto. Então, Cristo nos escolheu, tá certo? E Ele manifestou a vida dele em nós. Então nós vivemos a vida de Cristo. E isso é o quê? Esse é o testemunho. Qual que é o testemunho? A vida de Cristo sendo representada pela minha vida. Então eu projeto a vida de Cristo. Quando as pessoas olham para mim, estão vendo a vida de Cristo em mim. Então escute, Israel tinha a vida de Deus. A vida divina estava sobre o povo de Israel. Então Israel era uma nação que tinha que testemunhar a vida de Deus. Um exemplo prático aí dessa questão. Eliseu e a menina. Lembra? Naamã? Era um gentil, um estrangeiro. A menina estava trabalhando lá na casa dele. Menina de testemunho. Era crente, hein? Ela pegou e falou, ó, viu que ele estava leproso? Fala do pecado, né? Estava leproso, era um homem, precisava, era um homem valente, valoroso, porém, leproso. Esse porém acaba tudo. Aquele irmão aí, porém, esse porém aí quebra tudo. Ou seja, toda a qualidade dele é quebrada nesse porém aí. Deixa esse porém, do outro dia a gente detalha ele mais. Escuta, olha só, agora a menina falou assim, ó, lá em Israel, se você for lá no culto, em outras palavras, se você for lá no culto, na onde eu congrego, ela congregava onde? Em Israel. Se você for lá no culto, ó, Deus pode usar lá
o profeta, que era o pastor Eliseu, ó, Deus pode usar o pastor lá e ele vai orar por você, Deus pode fazer a obra, Deus pode fazer. Naamã falou, ah é? E Naamã foi lá. Quando chegou lá, o Eliseu pregou para ele, enfim, pregou, você tem que se humilhar e tal, e ele foi e recebeu a palavra, se humilhou, lavou no Jordão, e o que aconteceu? Recebeu a salvação. Então, através do testemunho de Eliseu, testemunho, porque a vida de Deus, através da vida da menina e através da vida de Eliseu, eles testemunharam do Deus verdadeiro, e o que aconteceu? Naamã se converteu ao Senhor. Então Deus chamou a nação de Israel para isso, elegeu eles para isso, eles tinham essa adoção, era o povo escolhido para ser instrumento de Deus. Então nós não tínhamos esse conhecimento, que nós éramos instrumento de Deus, tá certo? Porque em vez de ser usado por Deus, não éramos, enfim, não éramos usados por Deus, então a gente não tinha adoção. Segundo, olha lá, dos quais a adoção de filhos e a glória. Então, ó, a Israel pertence à adoção, eles herdaram também a glória. Qual é a glória aqui que Israel tinha e nós não tínhamos conhecimento dessa glória? A glória presente no deserto, Êxodo 13, 21, 22, quando eles saíram do cativeiro, ali de Faraó, a Bíblia diz que Deus colocou aquela coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite, e o texto diz, e Deus estava no meio deles. Aquela coluna de dia e de noite era a própria presença de Deus no meio do seu povo, era a glória de Deus guardando cerca de 3 milhões de israelitas, e de dia e de noite Deus guardando. É por isso que Salomão falou assim, aqui debaixo do sol é só problema. Ele falou, debaixo do sol, a vida debaixo do sol é só problema, mas o povo de Deus não está debaixo do sol, o povo de Deus está debaixo da nuvem. Entenda isso aí. Essa glória também foi manifesta no tabernáculo, Êxodo 40, 34, a Bíblia diz que desceu uma nuvem e a glória de Deus encheu o tabernáculo, porque a glória era manifesta no lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor, baixava a nuvem, falava do mistério oculto ainda, né? E Deus falava ali com o seu povo. E também a glória foi manifesta no templo. 1 Reis 8:11 vai dizer que também a nuvem, olha o mistério aí, a nuvem. E baixou a nuvem lá, e Deus se manifestou no meio daquela nuvem, e a Bíblia diz que foi tanta glória naquele culto, que o sacerdote nem ficava de pé, de tanta glória. É por isso que você vê que tem culto, que Deus arrebata crente, toma crente, o crente chora até desfalecer, o crente dá glória quase que acabando até a voz, porque é tanta glória que ele recebe, porque ele não é estranho dessa glória, ele conhece essa glória, ele compreende essa glória, ele percebe essa glória, ele percebe quando o ambiente no culto muda, ele fala, a nuvem já chegou. Ele percebe quando Deus vai tomando o ambiente, ele fala, opa, eu percebo que Deus já chegou nesse ambiente. É a glória, é a glória. Essa, escute o que eu vou falar, era essa glória que mantinha a nação de Israel de pé. Ezequiel capítulo 10 e capítulo 11, Ezequiel viu a glória de Deus saindo do templo e saindo do santo, do santíssimo, vindo para o santo, do santo vindo para o átrio, do átrio vindo para o monte, do monte partindo. Quando a glória saiu de Jerusalém, Nabucodonosor veio, destruiu a Jerusalém e levou o povo cativo. Porque quem guardava o povo era a glória, quem protegia o povo era a glória, quem sustentava aquele povo era a glória. Sabe quem te guarda? É a glória. Sabe quem te protege? É a glória. É a glória. É a glória de Deus sobre a vida do crente. Nesse deserto da vida tem coluna. A coluna de fogo e coluna de nuvem não parou. É a glória te acompanhando. É a glória. Nós não tínhamos conhecimento. Terceiro, não tínhamos conhecimentos aos concertos. Resumidamente, tá? Aos conceitos aqui, conceitos é o que? Aliança. Deus fez aliança com Abraão. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? Gênesis 12, do 1 ao 3 e do capítulo 17, do 1 ao 14. A aliança que Deus fez com Abraão é essa: sai-te da tua casa, no meio da tua parentela, e vai da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome. Quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Por isso que o crente não tem que temer quem fala mal, porque quem te abençoa está abençoado, quem te amaldiçoa está lascado. Aí olha o que Deus falou para ele: todas as famílias da terra, olha lá,
todas as famílias da terra serão benditas em ti. Em ti quem? No descendente dele. Jesus nasceu da descendência de quem? De Abraão. Então essa promessa, ou seja, apontava para Cristo, essa aliança que Deus fez. E aonde que Deus deu a marca dessa aliança? A circuncisão. Quando Deus deu para Abraão a circuncisão, era concernente essa grande aliança aí, tá certo? Concernente essa grande promessa. Então, o concerto, essa aliança aí, apontava para Cristo. Outro, por exemplo, e nós não tínhamos conhecimento disso. Outro, com Davi, em 2 Samuel 7, do 8 ao 16, quando Davi fala para Deus, olha, ele sentiu de construir um templo, e Deus falou para ele, olha Davi, eu faço uma promessa para você, eu vou levantar um descendente teu, que o seu trono, presta atenção, eu vou levantar um descendente, que o seu trono permanecerá, nunca acabará o seu reino. Agora entende, porque Davi era da tribo, de qual tribo? De Judá. Jesus é o leão do quê? Porque Jesus é o descendente de Davi. Ele é o trono que nunca acabará. O trono dele permanece firme para todo sempre. Então aquela promessa que Deus fez para Davi apontava para quem? Para Jesus. Um outro exemplo aqui de promessa que Deus fez para o seu povo, Deus fez a promessa, uma aliança, no caso, concerto com Moisés, com o povo de Israel. Isso está desde o Êxodo 19 até o capítulo 30, mas eu vou ser específico, o capítulo 24, quando Deus ali pegou e fez concerto com o povo de Israel, consolidando ali todo o trabalho que ele tinha dado a lei e os mandamentos, tá certo? Só que um dia Deus já tinha falado para o seu povo, em Jeremias 31, 34, que Deus faria uma nova aliança. Olha só que interessante. Eis que vem dias, Deus deu a lei, mas Deus falou, eu vou fazer uma nova. E eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei concerto, aliança e testamento, é tudo a mesma palavra. Novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, que nessa época estavam divididos, né? E Deus ia quebrar toda a divisão, olha lá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, Moisés no caso, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, separado para mim, né? Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então Deus falou, não vou mais, só até o 33 mesmo, eu não vou mais escrever a lei em tábuas de pedra, agora a lei eu vou escrever dentro do coração do homem. Então a lei não está gravada mais em pedra, porque pedra é dura, e o homem endureceu o coração. Agora a lei de Deus está gravada na tábua de carne do nosso coração. Coração é mole, aleluia, flexível. Então a lei de Deus está no nosso coração. Quem que escreveu a lei de Deus no nosso coração? O Espírito Santo. Está escrito em 2 Coríntios, tá? Eu não estou entrando muito em detalhes, que eu sei que nesse assunto, se eu fosse tomar aqui conta aqui e detalhar ele, a gente ia ficar de novo 1h30. Mas hoje quero encerrar menos. Agora veja só, o Senhor prometeu, falou o quê? Eu darei um novo concerto, uma nova aliança, porque todos esses concertos que Deus fez apontavam para Jesus. E agora vem Jesus em Mateus 26, do capítulo 26, do versículo 26 a 28, Jesus se reúne com os discípulos na última ceia. E ele pega e fala, isso aqui é meu corpo que é partido por vós, tendo partido pão. E pegou o cálice, o suco de uva e falou, isso aqui é o meu sangue. É o sangue do Novo Testamento, olha lá, do novo pacto. Então qual é o pacto que Deus fez com a humanidade? Na cruz. Aleluia. Então na cruz do Calvário, o pacto foi feito, glória seja dada ao Senhor. Então todo pacto tinha que ter sangue, por isso que o sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário. Então ele fez um pacto com o seu povo, né? É um pacto de sangue, é o pacto que Cristo efetuou através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então eu volto a dizer, todas as alianças apontavam para Jesus Cristo. Então quarto, olha só o que nós não tínhamos conhecimento, além dos pactos. 4, volta lá Romanos
9:4, nós não tínhamos conhecimento da lei, olha lá, e a lei aqui no caso, presta atenção, o propósito de Deus ter dado a lei para o seu povo, era de os levar a Cristo. Leia comigo, Gálatas 3:24, vamos lá, diz assim, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio aí é pedagogo, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Deixa eu te explicar isso aí melhor. A palavra aio, que significa também pedagogo, o que era isso? Era uma pessoa cuja tarefa era cuidar de uma criança, até chegar à idade adulta. E essa pessoa que cuidava dessa criança, levava ela para a escola, e cuidava dele, depois ia lá buscar, trazia da escola, zelava dessa criança no comportamento em casa, e eram essas pessoas, esses pedagogos, eram disciplinadores severos, fazendo com que aquela criança ansiasse ser livre da custódia, né? Quando ele crescesse, amadurecesse. Ele fala, não vejo a hora de crescer, amadurecer para sair da mão dessa disciplina aqui. Então agora entende por que Israel pertence a tudo isso aí. Israel pertence à aliança, pertence às promessas, mas por que Israel ainda não está desfrutando de tudo isso? Sabe por quê? Porque eles são criança ainda. Eles estão na lei, então todo aquele que está na lei, agora entende por que esses crentes hoje em dia colocam a arca da aliança, coloca o talite, coloca o quipá, tudo criança. Eles querem trazer a lei de novo, eles querem trazer os costumes, as leis cerimoniais, tudo criança. Agora entende por quê? Porque a criança, ainda que o pai dele tivesse muitos bens, a criança não podia tomar posse dos bens porque não tinha idade, era criança. E o pedagogo tinha que ficar cuidando dele até ele crescer. Então, olha só que coisa tremenda isso aqui, meu. A lei era o nosso aio, a lei que Deus deu era o nosso aio, mostrando os nossos pecados e nos levando a Cristo. Então a lei mostrava o quê? Isso aqui é errado, você não pode fazer isso. Mas a gente, por nós mesmos, não tinha condição de fazer. Mas a lei me levou até Cristo, porque Cristo cumpriu toda a lei. E agora em Cristo Jesus eu posso fazer a vontade de Deus. Isso era estranho para mim, mas agora não. Eu alcancei maturidade em Cristo. Quando é que o ser humano tem maturidade? Só estando em Jesus Cristo. Quem não está em Cristo é um imaturo, é uma criança, não desenvolveu, não cresceu. E quinto, isso aqui é coisa séria, e o culto, olha lá, Romanos 9:4, volta aí, ó. Olha quantas coisas, olha só, vou recapitular. Então Deus deu para Israel, Deus deu a adoção, Deus deu a glória, Deus deu os concertos, que é as alianças que eu já falei aqui, Deus deu a lei, Deus deu o culto. Irmão, tem gente que despreza o culto porque não sabe o que o culto é. Agora entende porque tem pessoa que não conhece o sentido do culto? Porque ele é um gentil ainda, ele não conhece. O culto para ele é coisa estranha. Perceba isso aqui. O que Deus deu culto? Deus falou, me faça um tabernáculo, Êxodo 25:8. Me faça um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês. Qual que era a finalidade do tabernáculo? Vou me manifestar no meio de vocês. O tabernáculo tinha o quê? Átrio, santo e santíssimo lugar. Então veja como Deus se manifestava no culto. Átrio, holocausto. O que é isso? Como que Deus se manifesta no culto? É a minha vida consagrada a Ele. Quando Deus opera sobre mim, eu passo a viver para Deus. Eu mortifico a minha carne e vivo para Deus. O que mais tinha no átrio? Tinha o lavatório, a pia. Então eu faço a minha higiene espiritual no culto. Cada vez que eu estou sendo ministrado pela palavra, eu estou fazendo uma higiene espiritual. Deus está tirando toda a sujeira da minha vida. Deus está me limpando para que eu continue dando fruto. O que mais que tinha no culto? Tinha a mesa dos pães. O que é estar em comunhão com Deus? Em saber que Deus não vai deixar eu perecer, que Ele tem cuidado dos detalhes. E na mesa do Senhor nunca falta pão. O que mais tinha no culto? Tinha o candelabro. O que é isso? É renovo, é presença do Espírito Santo. A presença de Deus manifesta o óleo, a graça de Deus operando tremendamente. O que mais tinha no culto? Tinha o altar do incenso, que é a adoração, é os louvores ao Senhor, é a oração ao nosso Deus. O que mais que tinha no culto? A própria presença dele do Santíssimo. Preste atenção, quando Jesus veio para o seu povo, a Bíblia diz que Jesus veio para o seu povo, ele era a própria arca, Cristo é a representação da arca. Então, o véu estava o quê?
estava fechado, a arca estava lá, no Santíssimo Lugar, não podia entrar. O que Jesus fez? Jesus saiu do Santíssimo Lugar, o céu, e andou no meio do povo. Então ele ministrou em nós para quê? Para a gente poder entrar. Ele ministrou em nossa vida para poder entrar. Isso aqui eu só vou revisar porque você já ouviu isso aqui, ó. Lucas capítulo de número 1, versículo 9 e 10. Tem gente que até hoje está estranho ao culto, ele não conhece o culto. Olha isso aqui. Antigamente, quem é que podia entrar tanto no tabernáculo como no santuário? Diga, só os sacerdotes. Ninguém mais podia entrar, o povo não podia entrar. Eles ouviam as pregações, as histórias, mas não podiam entrar no culto para ministrar. Só o sacerdote ficava do lado de dentro. Olha isso aqui. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer. Então, estava lá o sacerdote Zacarias oferecendo incenso, que fala da oração. Olha o que aconteceu com ele. E toda a multidão do povo estava orando a hora do incenso. Então presta atenção, estava lá Zacarias do lado de dentro no templo. E o povo estava onde? Então eles cultuando do lado de dentro e o povo do lado de... Agora entende o que Jesus fez por nós? Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele nos comprou com seu sangue e nos fez reis e sacerdote, porque só podia entrar no templo quem era sacerdote. E o que ele fez? Te faço um sacerdote e te dou direito ao culto. Participa do culto, vem para o culto, aproveita o culto, se delicia na presença de Deus, porque é Deus que está aqui ministrando sobre nós neste culto, aleluia. Então se encha do Espírito Santo, vem para o culto ser ministrado, mortifica a tua carne, se lava na água, come na mesa dos pães da comunhão do Senhor, que mais se encha na presença do Espírito Santo, oferece o teu incenso, daqui a pouco o anjo vai aparecer aí do teu lado e dizer, a tua oração foi ouvida diante da glória. É por isso que eu digo, pelo amor de Deus, não faça mais isso. Eu sei, irmão, quanto é difícil, porque eu tenho 3, e eu sei quanto foi difícil, porque meus filhos sempre foram bem imperativos, e eu sei quanto é difícil, principalmente para minha esposa, que eu sempre ministrando, e ela correndo atrás das crianças. Para ela é mais difícil, e eu sei o quanto é difícil de uma mãe segurar um filho, mas você tem que entender, você não pode estar no culto e dar o celular para o teu filho ficar no culto, isso é inadmissível. Você tem que ensinar o teu filho a não, dentro do templo, não pode ficar com isso. Por quê? Tem que entender como que pode, todas as pessoas estão aqui cultuando, sentir a presença de Deus, teu filho, a tua criança lá, dentro do culto, ele está do lado de fora. Ele está estranho ao culto. Entende? Eu sei que não é fácil. Volto a dizer, eu sei que tem dia que as irmãs aí tem criança pequena, eu sei quanto é difícil. E não presta atenção, ele chora, ele faz birra. E nessa idade você faz o quê? Você se rende, fala, tem jeito. Aí corre para lá, ele faz escândalo. Aí... Não, filho, mas a gente entende. Mas a Bíblia diz, quando havia ministração, Neemias capítulo 8, a Bíblia diz que estavam mulheres, homens e crianças, todos ali ouvindo e prestando atenção na palavra. Então tem que ensinar as crianças a prestarem atenção na palavra, aleluia, tem que ensinar isso aí, não pode ser estranho ao culto. Por isso que tem pessoa, entra aqui no culto, o culto para ele é tão estranho, que ele não consegue se envolver, ele não sabe o que significa o culto. É por isso que tem pessoa que por qualquer coisa deixa de vir no culto, porque ainda não entendeu, é estranho ainda, está estranho mesmo isso aí, viu? Agora vamos lá, versículo 12, né? Estranha os conceitos da promessa. Vamos aqui para a conclusão. A palavra promessa aqui significa ato de prometer. Tito 1:2, olha só que coisa linda que Deus fez por nós. Em esperança da vida eterna, a qual Deus que não pode mentir, ou seja, Deus é incapaz de mentir, prometeu, ou seja, Ele prometeu a vida eterna. Deus prometeu a vida eterna e Ele é capaz de mentir. Deus não pode mentir, é impossível nosso Deus mentir. Ele prometeu para nós a vida eterna e eu estou aguardando a vida eterna. Eu já tenho, você já tem em Cristo a vida eterna, porque está escrito em 1 João 2:25, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E agora sabe o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, olha o que Paulo disse, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim. Então todas as promessas
que há em Deus são em Jesus o sim. Então as promessas em Jesus são sim. Aí ele vai dizer o quê? E por ele o amém, ou seja, assim seja, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. E aí o que mais que diz? Para a glória de Deus por nós. Ou seja, a promessa nele tem o sim e o amém. Para quê? E nós só sobrou para nós da glória ao nome dele eternamente. Nele conta todas as promessas que há de Deus. Em Jesus tem o sim. Nele se cumpre todas as promessas. Somente Jesus pode cumprir as promessas, porque ele é fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que ele virá montado num cavalo branco, e ele é chamado por esse nome, fiel e verdadeiro. Na coxa dele está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e por ele é o sim, e por ele é o amém. Então sobrou para nós o que? É só dar glória a Deus pelas suas promessas. Agora aqui, para encerrar, isso aqui é demais, hein? Isso aqui é para encerrar forte. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meu Deus, que quadro caótico, hein? Primeiro, não tendo esperança. A palavra esperança significa expectativa, esperar por algo, né? Aqui no caso, para os cristãos, é o regozijo e a expectativa confiante da eterna salvação, ao qual Deus prometeu para Israel. Isso, desde o Antigo Testamento, tá? Então, os gentios não tinham esperança. Por que os gentios não tinham esperança? Porque eles não tinham promessa. O gentio não tem promessa de vida eterna. Por isso que um gentio, ele não tem esperança, porque ele não tem uma promessa. Se você não tem uma promessa, você não tem uma esperança. Pega isso aqui agora, vai ficar aqui quente, hein? Escute. A Bíblia diz que Deus nos gerou de novo para uma viva esperança. 1 Pedro 1,3. Viva esperança, anote isso, ó, viva esperança. A tua esperança não está morta, não. Há quem diga: a esperança é a última que morre. Sai para lá, rapaz. A minha esperança morre, a minha esperança morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. A minha esperança está viva. Quando alguém falar para você a esperança é a última que morre, você fala: você está atrasado. A esperança um dia já morreu, mas ao terceiro dia ela ressuscitou. E agora a esperança está lá na eternidade. Essa é a âncora da alma, a nossa esperança. Então a nossa esperança é viva. Diga: viva esperança. Agora olha o que o apóstolo Paulo disse ainda em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e perseverai na oração. Por que alegrai na esperança? Aqui alegrar é se regozijar, então tem que me alegrar pela vida eterna. Aqui nessa vida cheia de situações difíceis, eu tenho que colocar minha alegria na vida eterna. E por que eu tenho que ser paciente na tribulação? Porque é passageira. E por que eu tenho que perseverar na oração? Porque quem persevera alcança a vitória. Agora escute isso aqui é muito forte que eu vou passar para vocês, tá? Os gentios, eles têm fé, mas não a fé salvífica. Você pergunta para uma pessoa gentil, ela fala: você crê em Deus? Ela fala: eu creio em Deus. Só que a fé dela não é salvífica, ele não foi transformado, ele não vive em Cristo Jesus. Então os gentios têm fé, mas não esperança. Por que os gentios não têm esperança? Jesus falou assim, ó: não turbe vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas. Se não fosse assim, não vou ter lhe dito: vou vos preparar lugar. E se eu for, voltarei. Essa é a nossa esperança. Ele foi, mas vai voltar. Agora, coloca aí para mim, uma pessoa que tem fé e não tem esperança, isso é vão, isso é inútil. 1 Coríntios 15:14. Põe bem rapidinho aí. Então, olha só, uma pessoa que tem fé, o gentio ele tem fé, mas não a salvífica, tá? Ele tem fé, mas não tem esperança. Olha lá. E se Cristo não ressuscitou, está à destra do Pai, né? Logo é vã a nossa pregação e também vã é a nossa. Se a pessoa não crê na morte, ressurreição e ascensão de Cristo, que ele vai voltar, ele pode crer em Deus. Não, eu creio em Deus, mas a fé dele é vã. Por que a fé dele é vã? Porque aqui no caso, ele não tem esperança. Esperança do quê? Para muitos eles creem, por exemplo, eles falam, eles creem, têm fé. Qual que é a crença dele? Ele crê que quando morrer vai acabar tudo. Ele não tem esperança de nada. Pega isso aqui é muito sério que eu estou falando, ó. E também os gentios, eles têm esperança. Qual que é a esperança do gentio agora? Qual que é eles não têm esperança da vida eterna, não tem, porque eles não têm essa promessa.
Eles têm esperança. E qual é a esperança deles? Só nessa vida. Provérbios 11, 7. Na King James. Olha só, esse versículo está na King James, tá? Na versão King James. Olha só. Assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele, porque ele só esperava nessa terra. Todos os seus planos acabam em... Aí a pessoa trabalha e fala, vou conquistar, vou ganhar, vou fazer isso. Aí fez um império, morreu. Acabou a esperança. Porque ele confiava nas riquezas. E agora? Acabou. Então escute isso, meu Deus. Então os ímpios, os gentios, eles têm esperança, mas eles não têm o amor. Por que eles não têm o amor? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eles têm esperança, só que aqui na terra, mas não têm o amor da vida eterna, que é dado em Cristo. Então vou falar tudo de novo e dar só uma aplicação. Eles, os gentios, eles têm fé, mas não têm esperança, e isso é vão. Eles têm esperança, mas não têm o amor. Agora, o povo de Deus tem fé, esperança e amor. 1 Coríntios, vamos lá, estou encerrar aqui com chave de ouro. 1 Coríntios 13. O crente, o povo de Deus tem esses três, ó. Sendo assim, permanece agora, pois, permanecem a fé, a esperança, aqui caridade e amor. E essas três, mas o maior dessas é o amor. Por quê? Deixa eu te explicar antes de falar aqui tudo, que eu não posso passar batido. 3 coisas são que permanecem hoje: a fé, a esperança e o amor. Por que que o amor é maior? Porque a fé vai se cumprir e a esperança vai se cumprir na eternidade. Vai se cumprir. Você não vai precisar mais de fé. Lá no céu você vai precisar de fé para viver? Claro que não, você vai viver diante do Todo-Poderoso, literalmente você não vai precisar de fé. Você vai precisar de esperança no céu, na eternidade? Não, porque Cristo já vai ter voltado, você vai estar vivendo a esperança. Então lá no céu não vai ter nem fé nem esperança, mas vai ter amor. O amor nunca acaba. Diga para o seu irmão, o amor nunca vai acabar. Diga isso para ele. Isso. Diga isso para ele. O amor nunca vai acabar. Aleluia. Nós vamos viver eternamente debaixo do amor de Deus. Agora pega isso aqui. Esse é forte que eu estou falando para vocês. Gálatas 5:6. A parte final só. Olha lá. Mas sim a fé que opera por amor. Diga, a fé que opera por amor. Agora escuta só, o crente tem a fé. Diga comigo, o crente tem a fé, a esperança e o amor. Agora começa assim o mistério. A fé é operada pelo amor. Como assim? Olha isso aqui, que coisa linda. O amor, em outras palavras, o amor opera a fé. Ou seja, eu só posso ter fé porque Deus operou o amor. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por mim. Então esse amor opera em mim o quê? A fé. E essa fé que agora se manifesta na minha vida por ter ouvido a pregação da palavra de Deus, é a fé que fornece a certeza da nossa esperança. Pegou? Então eu tenho o amor que Deus me amou, dando seu Filho unigênito, e esse amor agora opera a fé, e essa fé me fornece a viva esperança. E aí, resumindo, Romanos 5:5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Aleluia! Sabe por que você não desfalece? Porque o amor de Deus está queimando dentro do seu coração. E aí você se enche de fé, aleluia, e esse amor que vai operando a fé, vai te deixando cheio de fé, te dá uma esperança viva. É lindo demais isso, hein, gente? E agora, encerrando, grande finale. Sem Deus no mundo. A palavra sem Deus aí significa ateus, não conhecendo e nem adorando o verdadeiro Deus. Assim estávamos. Salmos 14:1, olha só o que diz o Salmo 14:1. Aleluia. Hoje é estudo, né, irmão? Estudo é assim. Disseram os necios aí é estúpido, insensato. Disseram os necios no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, mas não há ninguém que faça o bem. Sabe por que os homens
agem com injustiça, esses governadores passam em cima das pessoas, defraudam as pessoas, enfim, faz tudo de mal para as pessoas, porque no coração dele está dizendo, não há Deus. Deus não existe. Deus não vai me julgar o que eu estou fazendo de errado. Então eles estão corrompidos, então eles fazem isso, eles vivem uma vida corrompida, por quê? Porque no coração dele está dizendo o quê? Não tem Deus. Então eles vivem sem Deus no mundo, tá certo? E é por isso que eles desenfream. Então os gentios são entregues às próprias paixões, isso está escrito em Gênesis 6, do 1 ao 3, a Bíblia diz, e por multiplicar a iniquidade, se multiplicando os homens, se multiplicou o pecado dos homens. Aí Gênesis 6, 3, e Deus disse assim, não permanecerá, não contenderá mais o meu espírito com o homem. O que é contender? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Então o que é contender? A pessoa peca, o Espírito Santo vai e contende. Ele vai e convence, isso que você fez está errado. Para quê? Para que a pessoa se arrependa. Só que o que acontece? A pessoa que não crê na obra do Espírito, ela está sem Deus no mundo. Então não tem ninguém para contender com ela. Então ela peca e continua pecando desenfreadamente. O que é isso? Ela já está sofrendo o juízo de Deus. Por exemplo, os demônios têm como se arrepender? Eles não se arrependem. Por quê? Porque não tem ninguém para convencer eles. É por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A pessoa vive uma condenação antecipada, sem ter chegado no inferno já está condenado. Agora escute isso aqui, isso é violento, hein? Agora presta atenção. Então Romanos 1,24 diz, Deus os entregou às suas paixões. Então os gentios são entregues às próprias paixões, escravo do pecado e prisioneiros de Satanás. Agora, diferente do crente, porque os gentios, o povo hoje, nós estávamos assim, vivíamos sem Deus no mundo. Agora não, nós estamos no mundo, mas não sem Deus. E aí eu digo o quê? Para concluir esse mistério, aleluia, o crente até passa por aflições, João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas não está sem Deus. Jesus falou, João 14, 18, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Espírito Santo. Romanos 8, 26, o Espírito ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 16, 8 de João, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. De João 16, 3, Ele nos guia, Ele é o nosso mentor, é Ele que está nos instruindo em todo o caminho da verdade. Em João 14, 23, a Bíblia diz, e eu e meu Pai viremos nele e faremos morada, nós somos casa, morada de Deus aqui na terra. Em João 14, 26, o Espírito Santo ensina, Ele nos ensina, e Ele nos faz lembrar da palavra de Deus, dos ensinamentos do Senhor Jesus. E ainda em João 14, 16, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o Consolador. Então nós estamos nesse mundo conturbado, é verdade, mas não estamos sozinhos, o nosso Deus está conosco, o nosso Deus está na nossa vida. Então a pessoa passa por situação difícil, passa por dificuldade, mas Deus está com ele, Deus está sustentando ele, Deus está fortalecendo ele, Deus está renovando ele, Deus está agraciando dele, Deus está sustentando ele, Deus está provendo na vida dele, Deus está recebe, você não está sem Deus esse mundo está condenado, mas você é de Deus, é de Deus, amém? Então esse era o nosso quadro, Jesus reverteu o quadro, hoje nós temos Deus, as palmas louvem ao Senhor. De pés, vamos ficar de pés.